Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. A gente vai falar um pouco e começar falando, dessa polêmica PEC das praias. Inclusive, o Pedro Nascimento daqui a pouquinho vai trazer bastidores disso tudo que está acontecendo lá em Brasília. Dessa vez, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o projeto que quer privatizar as praias, foi assim que ele ficou conhecido, aqui no Brasil, não será pautado da noite para o dia no plenário. O texto tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e tem causado uma polêmica entre parlamentares, organizações ambientais e até artistas. O texto autoriza, de modo geral, que os chamados terrenos de marinha, áreas à beira-mar ali, que pertencem à União, sejam transferidos a estados, municípios ou proprietários privados. Antes de começar nosso debate, vou pedir o Pedro Nascimento para trazer esse bastidor lá de Brasília para a gente sobre esse assunto. Ô Pedro, bom dia para você. Bom dia para você, Júnior, e bom dia também para todos os debatedores do Conversa de Redação dessa terça-feira. Hoje a gente vai trazer um bastidor aqui, direto de Brasília, que é sobre a proposta de emenda à Constituição que tem sido chamada de PEC da privatização das praias. Essa proposta, ela chegou ao Senado há mais ou menos uns 10 meses e desde então estava paradinha lá na Comissão de Constituição e Justiça. Nos últimos dias, houve um movimento dos senadores para que essa PEC avançasse na CCJ e fosse votada no plenário. Mas o governo que se opõe a essa pauta e também não tem maioria para ficar travando batalhas ali com a oposição, decidiu pedir uma audiência pública a respeito desse assunto. Foi a partir dessa audiência pública que aconteceu na semana passada que essa PEC ganhou toda a repercussão que a gente está vendo. A Luana Piovani entrou nesse tema, trouxe o Neymar para a discussão. Isso acabou virando uma treta de celebridade, mas a verdade é que a oposição tem apanhado bastante a respeito desse assunto e tem tido dificuldades para explicar realmente os méritos dessa proposta que atende a interesses muito específicos, que trata sobre a concessão de terrenos que hoje são da Marinha. A verdade é que o governo ficou muito feliz com essa repercussão negativa porque estava cansado de apanhar, Na semana passada o governo sofreu derrotas muito duras aí no Legislativo e estava sendo muito criticado e agora trouxe parte dessas críticas para a oposição também. Bom, queria deixar agora a discussão com vocês com o seguinte questionamento: o que vocês estão achando dessa proposta de emenda à Constituição que trata da concessão desses terrenos e o que vocês acharam desse movimento do governo? É isso. Até mais. Até mais, Pedro. Obrigado pelas informações. Pedro Nascimento, direto de Brasília. William Travassos, deixa eu começar com você. Essa história aqui é uma PEC que estava meio paradinha lá, do nada todo mundo começou a falar desse assunto. E aí? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Como o Pedro falou, treta de celebridade. Se não fosse a Luana Piovani questionando o Neymar, a gente de repente nem ia tocar nesse assunto. Que bom que questionou. Mas que então. Legal, viva a liberdade de expressão, viva a internet. E aí traz uma discussão importante. Existe uma preocupação, é claro, de você criar uma espécie de separação entre ricos e pobres, sabe? Você começar a ter que encontrar cancelas nas praias. Hoje, nós já temos no país praias que estão restritas a determinados grupos. Eu trago um exemplo aqui da Praia de Fora. Você ouviu falar na Praia de Fora? Não. É onde tem um marco da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Tem um museu histórico, da Fortaleza de São João. Quem é que pode entrar lá? Você precisa ter uma carteirinha. E na maioria das vezes só entra militar. Ela fica dentro de uma unidade militar e só entra militar. Por quê? Porque é uma área que está reservada para o prazer deles. Mas é do controle da Marinha, do Exército. Não interessa. É uma praia e deveria estar aberta para todo mundo. Todos deveriam ter o direito de frequentar esta praia. E isso já existe no país. Então, esse controle, desse espaço, que no meu ponto de vista é público, ele deveria estar aberto. Então, quando a gente cria a possibilidade, que o problema, o cara fala assim, olha, em momento nenhum a gente está falando de privatização de praia. Sim, mas abre uma brecha para você permitir a ocupação, de uma área de mangue, uma área de proteção ambiental por parte de um grupo. Vai que alguém, vou trazer aqui o esdrúxulo agora, tá? A maluquice da imaginação. Imagina que alguém fala assim, eu quero comprar a praia de Copacabana. Ela vai ser minha, eu vou adotar a praia de Copacabana, quero comprar esse terreno, eu posso? A partir do momento que a gente está começando a falar dessas terras de marinha, então assim, são absurdos que a gente não sabe qual será o andamento aprovando um projeto desse. Agora, que bom, e aí você vê a importância das redes sociais, por mais que você ache que
Depende do teu lado, de Neymar ou de Luana Piovani. O legal é que esse debate acabou, através das redes sociais, chegando pro povão que começou a falar, opa, existe essa possibilidade? Será que eu quero colocar uma pulseirinha para entrar na praia? Ah, mas tem áreas que estão destruídas. Não interessa, amigo. Cabe ao poder público garantir o lazer, a segurança das pessoas. Aceito a parceria público-privada? Sim, mas não a venda de um espaço que é nosso. Ô, Rita Mundim, polêmica demais em torno desse assunto. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Polêmica mesmo. E falta esclarecimento, falta compreensão. Que bom que existe o debate, porque não é bem assim, não. O que está sendo colocado já existe. Essas áreas já são ocupadas. Já são ocupadas as áreas da Marinha. E é pago para a Marinha o que eles chamam de foro, né? Da mesma forma, por exemplo, lá em Petrópolis, a maioria dos terrenos são da família real, que recebe esse foro pelo uso, pela iniciativa privada desses terrenos. Então nós já temos hotéis, nós já temos restaurantes em toda a orla, o litoral todo é da Marinha. Existem casas, prédios, hotéis. Então é simplesmente conversar sobre o que já existe, chegar a um bom senso, inclusive sobre a sustentabilidade na manutenção dessas áreas. Então não é simplesmente, nós não estamos falando, colocar esse nome de PEC das praias, porque politizar o nome, exatamente para criar polêmica e uma cortina de fumaça em cima do tanto de derrota que o governo vem tendo nos últimos dias. O que nós estamos tentando conversar lá no Senado, e ainda bem que o presidente da casa, né, ele falou, não, vamos com calma, porque é necessário esclarecer que se trata de trazer para a legalidade, não que seja ilegal, mas transferir a posse daquilo que hoje é da Marinha, mas que na verdade está sendo explorado pela iniciativa privada. E em cima desse uso da iniciativa privada, transferir a posse e arrecadar. E arrecadar muito. E criar, inclusive, normas através dos municípios, dos estados. Não é simplesmente colocar cancela em praia, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com como vai ser daqui para frente uma exploração da iniciativa privada dos terrenos que hoje são da Marinha e que já são explorados pela mesma iniciativa privada. Então é questão de termos bom senso e não politizarmos, mas procurarmos o bom senso no uso e na sustentabilidade dessa área. Repito, o litoral todo é da Marinha Brasileira. Que os municípios dos estados que receberem essas áreas saibam criar normas, procedimentos para que elas sejam ainda melhor fiscalizadas, porque não existe fiscalização. A gente precisa de evoluir. Isso é uma evolução naquilo que vem sendo feito hoje, sem que haja nenhum tipo de regulação. Rita, e aí eu tenho que te provocar, mas o que garante que isso será uma evolução e não um retrocesso? Porque, na verdade, a gente também tem que observar um interesse econômico nessa discussão e esse lobby que existe em função da ocupação dessas áreas. A gente não pode simplesmente achar que é o futuro sem um estudo do impacto que isso vai gerar para os municípios, para os estados e para o próprio cidadão, ou não? Nós estamos falando do passado, do presente e do futuro. Então é exatamente aquilo que já está ocupado, né? A posse seria transferida, impostos seriam cobrados, valores seriam cobrados, a arrecadação seria feita em algo que hoje simplesmente as pessoas usam o terreno da Marinha, constroem no terreno da Marinha e pagam um foro. Então a gente tem que discutir, a gente tem que evoluir. E, inclusive, essas áreas seriam cedidas aos estados e aos municípios. O Complexo da Maré, inclusive o senador Bolsonaro lá, ele disse que as áreas, por exemplo, do Complexo da Maré seriam transformadas em títulos de propriedade. Então tem muita coisa, a gente tem que trazer à luz aquilo que está dormindo, né? As coisas têm que evoluir.
A gente tem que... esse é o problema do Brasil. As coisas ficam como elas estão. Mexer, a gente não pode mexer em nada, porque vão mexer com interesses. Nesse caso, existe interesse econômico, sim, mas existe a possibilidade do município, do Estado, da própria União, inclusive, de colocar normas nessa exploração. Então, por aí. Temos que ser maduros, né? A mudança climática está aí, a gente tem que batalhar para que as coisas mudem para melhor. O Marcelo da Fonseca, te colocar nesse debate e começar de onde a Rita parou ali, que ela falou das mudanças climáticas, né? Essa faixa de praia que fica ali 30 metros após a maré, né? Até a estrada ou até a rodovia, até a avenida que está ali próximo, que mais ou menos é isso que é o terreno da Marinha, né? É um local onde tem tartaruga que bota ovo, é onde tem o mangue, é onde tem um monte de coisa. Tem uma questão ambiental muito séria e também que precisa ser olhada, observada, e eu acho que a gente pode pegar como exemplo tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A ocupação ali do leito do rio, e a gente viu o que aconteceu. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. E por isso e por esses fatores, é fundamental que as praias continuem públicas e sem nenhuma restrição. Eu concordo muito com o William nessa análise, né, sobre esse projeto. Eu acho que minha maior preocupação com esse projeto é que ele abre uma brecha que depois você não tem como voltar, né? Então, tanto tem mudança que eles estão tentando aprovar uma PEC, né? Ele tem uma mudança muito séria, uma mudança na lei federal, né? Então, desde 88 tem essa regra, né? Os 33 metros não podem ser do setor privado. Ele tem que ficar com algum tipo de controle, né, do setor público, até para as pessoas terem acesso. E aí eu acho que a gente pode falar de exemplos, né? A gente já tem alguns exemplos na prática. O William citou esse exemplo dessa praia no Rio. Tem uma outra praia, né, um condomínio que foi criado ali em Paraty, a praia de Laranjeiras. O que aconteceu na prática? Na prática, formaram esse condomínio e colocaram cancelas. Restringiram o acesso dos moradores. Pescadores, pessoal de vilas próximas, não tiveram mais acesso. Aí entraram na justiça, se tornou um imbróglio, né, na justiça, e aí depois determinaram que não, o condomínio não tem esse poder de restringir o acesso das pessoas lá. Ainda está sendo discutido na justiça, isso deve se arrastar. Mas na prática, quando você abre uma brecha como essa, né, de certa forma privatizar as praias, porque mesmo que seja questão técnica, se é privatizar ou não, na prática você está tirando o direito das pessoas irem no lugar. A partir do momento que uma empresa vai gerir aquele espaço, ela pode criar as regras delas. E o que mais me preocupa nesse projeto, a negociação ser feita com prefeituras e com os estados. Porque aí o lobby de um grande hotel, por exemplo, é muito maior. Imagina um grande resort que vai se instalar em alguma cidade pequena do Nordeste. Se ele oferecer para essa prefeitura, né, gerar emprego ou algum tipo de benefício, algum tipo de imposto, será que essa prefeitura não vai topar fechar a praia e deixar esse resort ser o dono? E aí será que os moradores, eles vão ter interesse, né, eles vão ser beneficiados de alguma forma? Eu acho que esse projeto precisa ser muito discutido e me preocupa como que esse projeto foi aprovado na Câmara e ninguém tinha discutido. Isso mostra como que às vezes o Legislativo faz coisas muito escondidas. Quer dizer, em 22 esse projeto foi aprovado na Câmara e a gente nem tinha ouvido falar. Ainda bem que Neymar e Luana Piovani começaram a brigar, porque senão ia ser mais um desses projetos que a gente não conhece, de repente vira lei e ninguém sabe de nada. A Rita tocou no ponto que o Flávio teria dito sobre o Complexo da Maré, né? E o Complexo da Maré, sobre o título de posse, né? Ali no Complexo da Maré você tem o Canal do Cunha, que já foi, e acredito que ainda é, o ponto mais poluído do Rio de Janeiro. E o Complexo da Maré, ele é dominado pelo crime organizado. O Estado não manda no Complexo da Maré. Então a discussão está sobre o título de posse das casas ou da ausência do Estado no que diz respeito a saneamento básico, despoluição daquele ponto, ocupação do território de forma efetiva, tirando o crime organizado. Então, assim, é muito fácil você dizer, vou dar casa para as pessoas no Complexo da Maré. O Estado não manda no Complexo da Maré? O William, mas não manda mesmo. Hoje não existe nem posse, nem nada, entendeu? O que eu estou dizendo é o seguinte, esse debate ele é muito rico e ele tem que ser colocado na mesa. A gente tem que discutir,
porque as coisas estão, e as pessoas estão falando em privatização das praias. Não se trata das praias, gente. A praia vai continuar público, o acesso é público. E a maioria das praias controladas, ou é questão aí de condomínio, que é uma minoria, mas o Exército, o Exército, a Marinha, né? Eles controlam várias praias. É onde os presidentes passam as suas férias e que a gente não tem acesso. Então tem que colocar esse tema na mesa, sim. Agora eu estou querendo chamar a atenção que não se trata de privatização de praia. Praia é área pública. Se trata de normatizar uma relação público-privada em terrenos da Marinha que já estão ocupados. Nós estamos falando de passado e de presente, e aí que ótimo. Vamos ter um futuro melhor em cima dessa discussão, em cima desse projeto. Rita, mas eu acho que ninguém é contra a discussão. A questão é que, na prática, o que a gente vê, principalmente nesses condomínios, né, que pegam uma parte das praias, é que elas acabam sendo sim privatizadas. Elas acabam, elas acabam não tendo acesso mais público. Então ela passa a ser de controle privado. E isso que é pequeno hoje, com uma aprovação de uma PEC dessa, pode aumentar muito, né? Pode vir Depende da forma, depende do texto. É preciso discutir. Claro, concordo. Então isso já existe no passado, isso já existe no presente. Então vamos colocar o assunto na mesa. Deixa eu virar o assunto rapidinho aqui, gente. Temos 2 minutos e meio, mas eu preciso falar de um assunto sobre o metrô de Belo Horizonte. E o Marcelo é especialista nisso aqui. O Marcelo é especialista em 381 e metrô, dei esse título para ele. Olha, a concessionária Metrô BH propõe mudanças na implementação da linha 2 do metrô aqui de Belo Horizonte. A empresa quer executar uma chamada via singela entre as duas estações Ferrugem e Barreiro. Para resumir a prosa, para todo mundo ficar na mesma página, é uma linha única, onde os trens transitam nos 2 sentidos. É como se fosse um pare e siga. Se a gente for pensar numa BR aí de pista simples que aconteceu o acidente. Passa um trem, o outro espera um pouquinho, aí depois passa o outro. Na prática, isso vai deixar lenta, no mínimo, vai deixar lento a lenta operação do metrô. Né? Esse plano foi apresentado por causa de uma indagação da MRS, empresa logística, dona do pátio de manobras ali onde será construída a estação Barreiro, né? A empresa não está querendo liberar as duas linhas ali. O governo de Minas enviou uma nota agora cedo, Marcelo, disse que está avaliando a proposta, enfim, e depois vai dar mais detalhes, mas me pareceu meio que apoiando ali toda essa situação que o Metrô BH trouxe de surpresa de ontem para hoje aqui pra gente. Parece que o governo já está até concordando, né? Não defendendo. Parece? A nota, agora, Júnior, a gente não precisa ser engenheiro, ser matemático, não precisa ser nada disso para entender uma situação bem simples. Você tem 2 linhas, um trem vai e um volta, né? Então o trânsito ele não tem nenhuma interrupção. Quando você, em vez de ter 2 linhas, você passa a ter uma linha, é claro que vai ficar mais lento. É claro que vai gerar algum tipo de transtorno. Se esse trem sofre algum problema, para em alguma estação, os outros não podem continuar seguindo, né? Porque você tem uma linha só, essa linha vai ficar interditada. Então, é claro que isso vai gerar problema. Claro que isso vai gerar algum tipo de ou lentidão, mesmo que seja num trecho pequeno, né? A nova linha vai ter 10 quilômetros, esse trecho é em apenas 2 quilômetros. Mas isso também tem que ser avaliado, né? Porque a concessionária pede uma mudança no projeto, né? O projeto que nem está sendo feito ainda, que vai começar a ser feito ainda, e já pede para encurtar um pouco essa linha 2. Preocupante. Tomara que o governo de Minas avalie bem esse impacto. E a gente não fala tanto em questão de desapropriação, em função do interesse público. Será que essa empresa, essa mineradora, também não tem que pensar no interesse público, né, da região do Barreiro e talvez permitir que essa linha dela também possa ser usada? E aí tem que ser muito bem operada, né? Porque quando os 2 trens passam na mesma linha... E será que no futuro a gente vai ter que duplicar? Fazer a obra de novo? Não tenho dúvida. Ponto final no nosso Conversa Geração, que teve os jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim.